Glória a Deus. Graça e paz seja com todos, amém? Amém. Glória a Deus. Abre sua Bíblia aí, no livro de Lucas, amém? Capítulo 4, a partir do verso 14, amém? Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 4, versículo 14. Glória ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aqui hoje? Amém. Glória a Deus. Isso é bom demais, amém? Estava pensando ali em alguma palavra desde o dia que a pastora falou na terça-feira à noite. Pensei em muita coisa e teve até um dia que, há alguns dias atrás, Deus colocou uma palavra no meu coração que eu ministrei. E até quando estava com o Wagner esses dias, eu até cheguei a comentar com ele. Eu falei, nossa, na hora que eu desci do altar e Deus começou a me dar uns mantos, eu falei para ele, quase que eu volto lá no pastor e falo, pastor, deixa eu pregar mais uns 10 minutos aqui, que tem mais alguma coisa. Aí Deus falou no meu coração, não, então dá continuidade na palavra, amém? Então ela vai dar continuidade na palavra, amém? Que foi ministrada esses dias atrás. Né, que no dia Deus me deu um tema, pedra ou pão, amém? Então vai ser continuidade, nada muito novo, só continuidade, amém? Quem achou, diga amém. Amém. Que diz assim: então pela virtude do Espírito voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ensinava nas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Amém? Amém. Glória a Deus. Foi dito aqui no começo, né, quem teve o privilégio de chegar no começo do culto, que as circunstâncias do momento não podem nos impedir para o propósito que Deus tem, né? Porque tem muitas circunstâncias que Deus permite vir na nossa vida e nós não entendemos, e desistimos no meio do caminho nos faz impedir de chegar no propósito que Deus já determinou para mim e para você. Se nós parar para analisar, cada situação Deus tem um propósito, e cada circunstância, depois da circunstância, Deus tem um propósito determinado. Nós vemos desde o início Deus mandando Noé fazer uma arca. Então Noé passa por toda aquela circunstância, fazendo aquela arca. Pensa só, 120 anos Noé fazendo uma arca, pregando a mesma palavra. Deus vai mandar o dilúvio. Imagine só aquele povo que começava a olhar para Noé, o que pensava de Noé? Ei, esse camarada aí não deve bater muito bem da ideia não, hein? Já pensou quando Noé estava pregando essa palavra, construindo a arca uns 50 anos, e passou aquelas pessoas que viu no primeiro dia, no primeiro ano, Noé pregando, dizendo que Deus ia mandar o dilúvio. Quando 50 anos depois passou, Noé está pregando a mesma coisa ainda. Eu acho que o povo começou a dizer: esse Noé não bate bem da ideia não, hein? Só está pregando que Deus vai mandar o dilúvio, até agora eu não vi nada. Eu acho que eu não vou mais nem na igreja do Noé, porque lá não tem mensagem não. Só prega a mesma mensagem. Eu acho que ficou só Noé e a família dele.
Quando o povo ia convidar, fala, ó, tá tendo um culto ali, onde que é? Lá na igreja de Noé. Vixe, vou nada, já vai pregar a mesma mensagem. Deus vai mandar o dilúvio, já sei de cor do começo ao fim, palavra por palavra, ele só prega essa palavra. Agora imagine só, Noé construindo aquela arca. Noé construiu a arca porque Deus tinha um propósito lá na frente. Quando viesse o dilúvio, ele e a família dele ia estar salvo. Deus agora tira Moisés lá do meio das águas, livra Moisés, leva para o palácio de Faraó. Moisés passa pelo palácio de Faraó, pelaquela situação, vivendo ali no meio dos egípcios, passa todo aquele processo de matar uma pessoa. Por quê? Porque Deus tinha um propósito lá na frente, dele poder liderar Israel. E com muitas pessoas na Bíblia, se nós ver, foi desse jeito. Deus permitiu passar uma circunstância, porque ele tinha um propósito já executado lá na frente. E quantos não conseguiu chegar no propósito lá na frente? Deus chama Israel e diz que tem uma terra que mana leite e mel lá na frente. Israel começa a andar pelo deserto, naquela circunstância, não entende aquela circunstância. De 40 dias Deus prolonga para 40 anos, e todos que estavam ali quando Deus fez a promessa morreu, não conseguiu entrar em Canaã, apenas 2 entrou. Por quê? Porque apenas Josué e Caleb entendeu aquela circunstância, que eles estavam passando naquele processo, iam os levar eles até a terra que mana leite e mel. E com a nossa vida não é diferente. Às vezes Deus permite nós passar uma circunstância para Ele poder nos levar ao propósito que Ele tem determinado. Com Jesus também não foi diferente. A Bíblia vai dizer que Jesus começa lá no Jordão. A Bíblia vai dizer que Jesus começa orando. E eu gosto muito desse versículo que vai dizer: orando ele. Jesus está orando no Jordão. Ele começa orando no Jordão, e depois que ele é cheio no Jordão, ele vai parar no deserto, levado pelo Espírito Santo. A Bíblia vai dizer no versículo 1. Agora imagine só eu e você. Deus faz uma promessa para mim e para você. Nós já começamos a orar porque vem o entusiasmo, ficamos cheios do Espírito Santo, o céu acaba de se abrir, Deus começa a falar as promessas para nós, e quando vai ver, está lá no meio do deserto, sendo tentado pelo diabo. Aí nós já começa a pensar e já começa a querer desistir. Será que aquilo que quando eu estava orando, Deus rasgou o céu e falou comigo que eu era o filho amado, que Ele tinha prazer em mim? Será que é verdade mesmo? Se fosse verdade, eu não estava nessa situação. Mas nós temos que entender a circunstância. Deus chama Moisés na sarça de fogo. Moisés vê a glória de Deus. Imagina o entusiasmo de Moisés. Mas quando vai ver, Moisés tem que voltar para o lugar da onde ele tinha fugido. E não é diferente na minha e na tua vida. Às vezes Deus faz nós voltar para o lugar da onde nós tínhamos fugido. Uma certa feita, Jefité foge dos seus irmãos com medo. E quando ele está lá, se ajunta com um monte de vagabundo, a Bíblia vai dizer. E quando ele está lá com aquele monte de vagabundo, de repente agora vão chamar Jefité de novo. E ele olha e diz: não, mas será que não vão me matar lá? Estão mandando me chamar, será que eles não vão querer fazer alguma coisa comigo? Não, mas Jefité teve de voltar lá para poder liderar. Teve de voltar para o lugar da onde ele tinha saído. E não é diferente, muitas das vezes Deus nos faz voltar para o lugar da onde nós saímos. Muitas das vezes Deus diz para nós algo: fica aqui nesse lugar. Mas nós saímos daquele lugar e não adianta. Uma coisa que foi dita uma vez aqui que eu gravei: quer que Deus te ache? Começa a se esconder dele. Adão, Adão, onde está você, Adão? Está lá se escondendo. Deus foi lá achar ele. Não adianta se esconder de Deus. Não adianta tentar nós pensar que vamos se esconder do propósito de Deus. Uma coisa que eu aprendi: quando Deus tem um propósito determinado e quer que nós passemos por alguma circunstância, não adianta tentar correr. Deus te manda por bem e por mal. Jonas, vai lá para Nínive. Não vou lá para Tarsis. Tá bom, vai para Tarsis, pode comprar passagem. Ó, Deus ainda muitas das vezes faz
Nós gastar o dinheiro e nós não entendemos. Pô, por que eu investi aquele dinheiro todo naquilo e deu tudo errado? Porque era para você ir para Nínive e você quis ir para Tarsus. Deus permitiu, não, vai lá, compra a passagem, arruma a malinha, compra o lanche, vai lá, faz tudo direitinho, pode ir. Vai lá, pode ir. Você tem certeza que você vai para Tarsus? Você pensa que você vai para Tarsus. Mas eu já determinei um propósito lá na frente para você ir para Nínive. E não adianta nós tentar correr de Deus. Davi uma vez entendeu isso e começou a dizer: Senhor, eu acho que eu não tenho mais para onde correr de Ti não, hein? Se eu subo o céu, o Senhor está lá. Se eu desço, o Senhor também está. Se eu vou para a esquerda, o Senhor também está. Se eu vou para a direita, também está. Se eu estou dormindo, o Senhor está comigo. Se eu penso em falar alguma coisa, o Senhor já sabe antes de eu falar. Então não tem jeito, Deus. Eis-me aqui. Não tem para onde correr. Me envia para onde o Senhor quiser agora. Vou fazer a sua vontade. E é uma noite que Deus está dizendo para o meu e para o teu coração. Não adianta tentar correr do propósito que Ele já determinou. Talvez a circunstância é ruim, mas Deus está dizendo: é esse propósito, é através dessa circunstância que eu vou te levar para o meu propósito. O segredo é terminar o propósito. Muitos começam, mas não terminam. E se tem uma coisa que é ruim, é começar e não terminar. Você já viu, tem pessoa que já fez 10 cursos, mas não tem um diploma de nenhum. Tem pessoa que já tentou tirar a habilitação 10 vezes, mas não é habilitado ainda. Porque começou, tentou uma vez, não deu certo, parou. Mas Deus, Ele gosta que nós vamos até o fim. Glória a Deus. Porque Ele mesmo disse: aquele que for até o fim, receberá vestes novas. Aquele que for até o fim, receberá uma coroa. Então Deus gosta que nós começamos e terminamos. A Bíblia vai dizer que Jesus foi levado pela virtude de volta para Galileia. Mas por que Ele conseguiu sair daquela circunstância? Porque Ele terminou um propósito. A Bíblia vai dizer no versículo 2 que Jesus está sendo tentado 40 dias e não comeu coisa alguma, mas vai dizer que terminados eles, teve fome. Ou seja, Ele terminou o propósito que Deus tinha para Ele. Por isso que Ele conseguiu vencer. E muitas das vezes nós não conseguimos vencer porque não terminamos aquela situação que Deus nos colocou. Se Deus nos colocou numa circunstância, não adianta. Nós vai ter que passar por ela, não adianta correr. Se correr é pior. Se tentar ir para Tarsus é pior, não adianta. Deus manda tempestade, Deus balança o barco, manda lá o grande peixe, sopra lá para Nínive, mas de um jeito ou de outro não vai chegar. O segredo está em vencer os 40 dias. É os 40 dias, é o tempo da aprovação. Glória a Deus. Jesus ficou 40 dias. Israel era para ficar 40 dias, mas murmurou, ficou 40 anos. Não adianta, no meio da circunstância que Deus colocou eu e você para passar, não adianta. Se é 40, é 40. Não adianta murmurar, tentar desistir, tentar ir para trás, tentar jogar tudo pro alto, porque muitas das vezes acaba aumentando. De 40 dias pode virar 40 noites. 40 dias é o número profético. Está lá Noé na arca, de repente as águas do dilúvio começam a baixar e a Bíblia vai dizer que demorou 40 dias. É o dia do teste. Deus falou, já parou o dilúvio, mas as águas ainda estavam altas. Era o teste para Noé. Noé, você vai querer sair agora? O dilúvio parou, mas a água está alta. Se sair vai afundar, mas se esperar os 40 dias, você vai sair, eu vou mostrar o arco no céu, eu vou fazer aliança contigo, eu vou te abençoar. É os 40 dias, é o número profético. Moisés ficou 40 dias lá no monte orando, é os 40 dias, ele não recebeu a lei, não recebeu as 2 pedras dos mandamentos, enquanto não completou os 40 dias. Se ele desse por 20, não descia com a lei. Se ele desse por 30, não descia com a lei. Se ele desse com 39 algumas horas, também não descia com a lei. Por quê? Porque Deus já tinha determinado 40 dias. 40 dias é o dia da espera, é o dia da aprovação. Quanto tempo Jonas pregou em mim? Qual foi a mensagem de Jonas? Dentro de 40 dias Deus vai destruir Nínive. Era o tempo, era o prazo para ele se arrepender. É 40 dias. Se não se arrepender em 40 dias, eu vou destruir. 40 dias é o prazo de Deus. 40 dias é o tempo que muitas das vezes Deus determina. Não sei se você está entendendo, é uma revelação de Deus para o meu, para o teu coração. Tem pessoas que não estão entendendo as circunstâncias e Deus está dizendo: ei, aguenta os 40 dias, que lá na frente eu vou te honrar. Aguenta os 40
não está conseguindo sair dela. É uma palavra profética de Deus. É a Bíblia que diz isso, não é a palavra de mim, é uma profecia direta da Bíblia. Deus está dizendo, e tem pessoas aqui que estão hoje nessa noite, que pode contar 40 dias nessa circunstância que você está, que você vai sair dela, você vai cantar o hino da vitória, você vai contar com grandes coisas, fez o Senhor por mim. É o prazo, é 40 dias. Passou os 40 dias do deserto, a Bíblia vai dizer que Jesus vem pela virtude do Espírito. Olha só, Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto, mas quando ele volta, ele já volta pela virtude do Espírito Santo. Por quê? Porque o mesmo Espírito Santo que leva para o deserto é o mesmo que tira do deserto. O mesmo Deus que te coloca na prova é o mesmo Deus que tira da prova. O mesmo Deus que coloca a doença é o mesmo Deus que sara. O mesmo Deus que abate é o mesmo Deus que exalta. O mesmo Deus que esconde é o mesmo Deus que levanta. O mesmo Deus que te fere é o mesmo Deus que te sara. O mesmo Espírito Santo que te levou para essa prova, para essa situação, ele está dizendo hoje nesta noite que é ele que vai te tirar dessa situação, é ele que vai te tirar dessa circunstância. Basta guardar o tempo de Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus volta pelo poder do Espírito. O interessante é que no versículo 1 vai dizer que Jesus foi cheio do Espírito no deserto, mas quando ele volta, ele já volta pelo poder do Espírito. Por quê? Porque quando nós chegamos no deserto, nós podemos chegar cheio. Se nós suportar os 40 dias, nós vamos sair mais transbordando ainda. E o segredo de tudo isso está o quê? Ele começou orando. O diabo ofereceu pedra para ele no deserto. Mas só que ele se lembrou de uma coisa: o céu aberto, tu és o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Sabe por quê? Quem ouve a voz de Deus no Jordão não come pedra no deserto. Quem ouve a voz de Deus no Jordão não vai comer pedra pensando que é pão. Quem começa o ministério orando não vende no deserto para o diabo. Quem começa o propósito em oração não desiste por qualquer coisa. Quem começa o culto orando não vai querer ir embora no meio do culto. Quem começa a situação não vai desistir no meio do caminho. Quem ora antes de casar não vai querer se divorciar depois que casou. O segredo está em começar orando. O segredo está em começar na oração. Porque a Bíblia mesmo vai dizer que Deus sara a terra, Ele cura e faz prosperar. Mas qual que é o segredo? 2 Coríntios, Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, eu vou fazer tudo isso, mas primeiro eu tenho que orar. O segredo de tudo está a oração. Foi dito hoje nesta noite que é um tempo de intercessão. O segredo de tudo está começar orando. Não tem muita situação. Quem começa orando, no final vai dar bem. Pode vir o deserto, mas no final vai dar bem. E a Bíblia vai dizer que Jesus chega lá na sinagoga agora e vai dizer que ele ensinava nas sinagogas dele, por todos era louvado, e a sua fama logo começou a correr. Porque o homem que resiste e a mulher, o crente que resiste à tentação no deserto, quando sair do deserto, todo mundo logo vai reconhecer. Jesus chegou na sinagoga, interessante que ele começou a passar pregando em várias sinagogas, e todo mundo ali começou a falar da fama dele. E quando ele chega em Nazaré, a Bíblia vai dizer que ele chegou e está lá no culto. Porque quem vence o deserto, quando sai do deserto da prova, você pode ver, quando você está no deserto, ninguém vai lembrar de você. Ninguém vai lembrar que é porque é propósito de Deus, não adianta. Deus mesmo faz não lembrar, não adianta reclamar porque o pastor não lembrou de mim, o irmão não foi visitar. Deus mesmo, o que é isso? Não adianta. Se for para reclamar, reclama com Deus. Deus mesmo faz isso. Está no deserto, vai passar. Passou o deserto, agora ele chega na sinagoga, chegou quietinho, não se apresentou, não deu carteirada, está lá quietinho no culto, mas de repente está lá, olhou para ele. Quem estava dirigindo o culto falou: rapaz, você já viu aquele homem em algum lugar? Não. Você conhece ele? Não. Ele já veio aqui nessa igreja? Não. É a primeira vez? É. Por quê?
Senti de dar oportunidade para ele pregar hoje. Quem resiste à tentação no deserto, quando chega na sinagoga, você não vai precisar nem falar muito. Logo os outros vão ver para você e vai dizer: o rosto dele está brilhando. Eu nunca vi ele em lugar nenhum, mas Deus já falou comigo. Passa a palavra para ele. Aí foi lá e passou a palavra para Jesus. E Jesus começou a pregar, e logo abriu em Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim. E começou a falar. Ele foi depois e entregou a Bíblia para o ministro, sem muita apresentação, sentou quietinho, e depois começou a falar: hoje se cumpriu essa palavra nos seus ouvidos. Sabe por quê? Quem não come pedra no deserto pensando que é pão, tem cumprimento da palavra na sinagoga. Quem não troca ali as promessas de Deus pelas lentilhas do diabo, quando chega na sinagoga tem cumprimento de profecia. Quem não desiste no meio do caminho, quando sai da prova, a palavra de Deus se cumpre. Logo os outros vão olhar para você e vai dizer: a oportunidade está com você, a palavra está com você, o louvor está com você. E logo quando você pregar, você não vai pregar uma mensagem qualquer, você vai pregar uma mensagem vivida, você vai pregar algo que se cumpre na sua vida. Você vai pregar e vai poder dizer: eu estou pregando isso hoje, sabe por quê? Porque eu já passei por isso, eu já vivi por isso, eu já vivenciei por isso, eu tenho autoridade para falar disso. E é isso que Deus quer para mim, para a tua vida. Deus está dizendo hoje, nesta noite: resista o tempo mal, que Deus vai te honrar no meio da igreja. Resista a tentação, que Deus vai te honrar no meio de todos. Resista a não troque ali as suas promessas por pedras do diabo, porque Deus vai ter uma grande promessa para a tua vida. Quem crê nisso, levante a sua mão e a glória a Deus. Aí logo Jesus começa a dizer, Jesus ali, todos aliás começam a dar testemunho, porque o homem que vence a tentação, ele não precisa falar muito, ele vai chegar no lugar, não vai se apresentar: eu sou fulano, não, logo vão olhar para ele e já vão identificar, já vão ver a presença de Deus, e logo vão começar a dar testemunho. É o que diz o versículo 22, que todos se davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. Por quê? Porque saíam palavras de graça. É isso que nós precisamos, palavras de graça. Precisamos de palavras de graça. Muitas das vezes nós falamos coisas e sem noção e não paramos para pensar, mas a Bíblia diz em Eclesiastes que as nossas palavras mal colocadas faz destruir a obra das nossas mãos. Eclesiastes capítulo 5, versículo 6 vai dizer isso, que as nossas palavras faz destruir as obras da nossa mão. Por isso que nós não entendemos quando nós começamos um propósito e logo se rompe no meio do caminho por causa das palavras. Tem poder na palavra dita. Jesus só venceu o diabo pela palavra dita. Ele falou 2 vezes: está escrito, o diabo continuou tentando. Está escrito, o diabo continuou tentando. Mas quando ele disse, dito está, logo o diabo se apartou. É a palavra dita, tem poder na minha, na tua palavra. Por quê? Porque ele falava palavras de graça. É isso que nós precisamos. Palavras de graça, palavras do reino, palavras de Cristo, palavra da cruz, palavras de graça. Palavras de graça. Outra vez eu conversando com alguns irmãos, amigos meus, e falando: não, porque da lei da graça, isso, aquele debate doido, porque a lei já passou, chegou a graça, porque Jesus pregou a mensagem da graça, não sei o que. Eu falei: irmão, vocês estão brigando por lei, por graça? A primeira mensagem de Jesus foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Então já não foi nem lei nem graça, foi a mensagem do reino. Quer ver não ter briga? É a mensagem do reino. Prega a mensagem do reino. Acabou. E Jesus começa ali todo se maravilhar. E Jesus começa a dizer, mas depois logo disse: não é esse o filho de José? Ué, não é esse aquele irmãozinho que estava lá no deserto? Não é essa aquela irmãzinha ali que vinha quietinha? Como que ela está tendo essa palavra? Como que ela está pregando agora desse jeito? Ei, nunca vi aquela irmã fazer nada, agora já está assim. Olha aí. Meu Deus, é porque venceu o deserto. Quem vence o deserto tem autoridade para falar. Quem vence o deserto, ele chega cheio no deserto e sai pelo poder do deserto.
cheio no deserto, e quando ele entra na igreja, ele entra cheio do poder, ele entra cheio da glória. Agora o problema é que tem muitos que lá no meio do deserto, ele come a pedra pensando que é pão, e quando sai, tem muitos que chegam meio cambaleando no deserto. Jesus chegou cheio. Tem alguns que chegam cambaleando, quando chega no deserto, come a pedra pensando que é pão, e quando sai do deserto já não vai para a igreja mais. Já está vazio, oco, sem nada. E Deus está dizendo, é um tempo de nós resistir à tentação. É um tempo, se for para nós passar pela prova, chegar cheio na prova, sair da prova mais cheia ainda, empregando cheio da unção, chegar na sinagoga cheio da unção, na igreja cheio da unção, na igreja cheio da palavra, porque foi assim que Jesus nos ensinou. E logo ele começa a pregar. Olha só, interessante que me chamou a atenção, quando ele pregava a palavra de graça, todo mundo dava glória a Deus. Aí ele começou a dizer umas palavras aqui que fala, começou a dizer no versículo 23, depois que o povo começou a falar, não é esse o carpinteiro lá, o filho de José? Aí ele começou a dizer, sem dúvida me direis esse provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. E começou a dizer algumas palavras mais duras. Aí o povo já não gostou mais, porque infelizmente tem um povo que só gosta quando diz, Deus vai te abençoar. Mas quando diz, aguenta mais um pouquinho aí na prova, logo começa a reclamar. E acho que eu não... Esse irmão, essa mensagem não era de Deus não, hein? Ele falou uns negócios que não estava na Bíblia, já começa a arrumar defeito. Aí começaram aí todos os mesmos que estavam dando glória a Deus e louvando ali a Jesus. Aí no versículo 28 vai dizer, e todos na sinagoga ouvindo essas coisas, o que? Depois a palavra dura, encheu-se de ira. O povo que estava dando glória a Deus, quando Jesus pregou um negocinho mais meio, fica crente, já falarei, rapaz, se Jesus aí tá com nada não. Ué, mas o mesmo homem que estava com tudo, depois de uma palavra, nada. Olha só, e tem os enviados de Satanás que conseguem ser pior do que o diabo. Consegue, irmão. Por incrível que pareça, tem gente que consegue ser pior do que o diabo, irmão. Como é que pode isso? O diabo ofereceu pedra. Ofereceu a pedra. Jesus pegava se ele quisesse. Agora já na sinagoga, o que eles quiseram fazer? E levantando-se o expulsaram da cidade e levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. O diabo só ofereceu a pedra, ele já queria jogar Jesus lá embaixo. Morre logo, infeliz, já queria jogar Jesus, olha só. Tem uns que conseguem ser pior. Tem uns, por quê? Porque a Bíblia vai dizer que eles estavam na sinagoga. Na sinagoga. Porque infelizmente tem muitos por aí que já não são mais igrejas, são sinagoga. Não são mais igrejas. Sinagoga era dos judeus, dos fariseus. Tinha de vir desse jeito, tinha de falar assim. Tem muitos por aí que já são sinagoga. Tem muitos por aí, se eu for pregar com um sapato vermelho desse daqui, já vão querer precipitar. Joga ele lá do altar para baixo. Tá sem gravata, sem terno. Se for com uma camisa desse, o Wagner falou para mim ali antes de vir pregar, falou que nós viajamos esse tempo pro Paraná e você trouxe essa daí lá da terrinha do Paraná. Se tiver com uma camisa dessa, então, ó, sai fora, xadrezinha. Já passou a festa junina faz tempo. Tem uns que conseguem ser assim, porque eles não são igreja, eles são sinagoga, conseguem ser pior do que o diabo. O diabo ofereceu pedra. O que esses da sinagoga fez com Estevão? Apedrejou ele. O diabo ofereceu a pedra, eles apedrejou Estevão. Vai dizer em Atos 6 que Estevão está pregando cheio da unção e de repente se levantou uns que eram da sinagoga. Por isso, porque eles eram da sinagoga. Eles não são igreja, são sinagoga. Tem uma diferença, igreja é igreja, sinagoga é sinagoga. Igreja você pode vir, dar glória a Deus e aleluia. Igreja você pode vir, tem liberdade em Cristo. Agora sinagoga, você já tem que chegar, tem que cumprir todas as leis. Você já tem que chegar, já tem que fazer isso e aquilo. Por quê? Porque é sinagoga, não é igreja. E vai dizer que levantou, olha só. Toda sinagoga tem pelo menos no mínimo 4 tipos de grupo. A sinagoga tem muita sinagoga, ainda bem que é mais a igreja. Quem é a igreja aqui, levanta a mão. Mas tem muita sinagoga aí pra fora. Eu já fui pregar em sinagoga aí que tem que ir engomadinho.
Por quê? Eu vou engomadinho, não é por causa de mim, é por causa deles, que eu sei que é da sinagoga, então tem que ir assim. Porque se eu for desse jeito, eles vão querer me precipitar, então tem que ir ali, engomadinho. Mas não é por causa de mim, porque se eu for daquele jeito eu vou pregar melhor, fazer melhor, eu vou estar melhor, é por causa deles. Que na mente deles vai ser desse jeito. E se levantou 4 grupos para começar. A Bíblia vai dizer em Atos 6 que se levantou 4 grupos: os libertinos, os sirineus, os alexandrinos e os da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Por quê? Porque na sinagoga eles não se reúnem para dar glória a Deus, que nem na igreja. Na sinagoga é disputa. Eu prego mais do que você, eu louvo mais, eu canto mais, eu chego primeiro no culto, eu oro mais. Na sinagoga é assim. Sinagoga é disputa, na igreja. Eles levantou, Estevão está pregando cheio da unção, e logo eles olhou, quem que é esse diácono aí? Esse diácono, quem que é? Chegou agora? Não é nem pastor ainda, já quer pregar? Uma vez eu escutei isso numa igreja aí grande, viu? Uma igreja grande aí do meu amigo Cleito. Fui lá pregar uma vez e era diácono e falaram isso daí, igrejona, mais de 1000 pessoas. E o pastor começou a descer a lenha. Pegou lá meu nome, olhou. Aí olhou assim para mim. Aí eu já pensei, isso daí é da sinagoga. Ferrou. Aí ele já começou a falar, porque se levantou uma geração aí de pregadorzinho aí que chegaram agora e já são pregadores. Porque o diácono tem que saber esperar o seu lugar. Tem que saber chegar ainda, ele está para servir. Tem que saber chegar no presbitério. Isso e aquilo, a igreja toda calada, olhando para minha cara. Já tinha sido apresentado e eu ferrou. E eu olhava para a cara do Cleito, o Cleito tipo, dá mole não. Prega, eu falei, meu Deus. Aí Deus já deu uma mensagem na hora. Aí ele passou só de pirraça para mim, 25 minutos. Eu falei, amém. Aí Deus honrou, preguei uma mensagem, Deus honrou, avivou a igreja. Eu falei, vou ter que dar uma devagarzinho só, de leve e sair. Aí falei de Estevão. Estevão era diácono, pregava e morreu sendo diácono e era pregador. Não foi presbítero, nem pastor, nem nada. E pregou, então não sei, né? Já não pode mais ter Estevão, amém. Não volto mais. Aí era esses mesmo que se levantou contra Estevão e começou a disputar. Rapaz, que esse Estevão prega não tem nada a ver não. Aqui quer dizer isso, porque lá no livro tal concorda com aquilo lá. Tá tudo errado essa mensagem aí. Se levantou esses 4. E na sinagoga sempre tem esses 4. É algo espiritual, não é literalmente, mas é espiritual. Sempre tem os libertinos. Quem que é os libertinos? Só o nome, libertino, libertinagem. Os libertinos é aqueles que gostam de libertinagem. Os libertinos que disputavam com o Estevão eram aqueles que, tudo pode. Nós gostamos de libertinagem, tudo pode. Pode morar junto sem casar, tudo pode. Pode fazer sexo sem estar namorando ainda, tudo pode. É os libertinos. Os libertinos, eles tudo pode. Aí Estevão estava pregando a mensagem da cruz, eles, não é assim não. Tudo pode, aqui não, aqui pode tudo. Os libertinos, aí se levantou também os sirineus. Quem que eram os sirineus? Os sirineus são aqueles que todo mundo no meio da parentela deles fez tudo certinho, grandes homens de Deus, marcaram a história, mas os sirineus são aqueles que é uma pedra no sapato da igreja. A família deles é uma benção, mas eles só dá trabalho. É os sirineus. Simão Sirineu não carregou a cruz? Simão Sirineu carregou a cruz. Então os sirineus é aqueles que eles não fizeram nada, mas ele vive do que os outros fez. Meu avô é pastor presidente da igreja tal, meu tio foi fundador de tal convenção, meu primo é presbítero, meu outro tio é pastor de tal, mas ele mesmo não fez nada, só dá trabalho. Ele é aquele que deixa o pastor com dor na coluna uma semana inteira, com dor de cabeça, é os sirineus. Ele não fez nada, mas ele só vive do que a família deles fez. Não mexe comigo não, hein?
Meus parentes carregou a cruz, hein? Meus parentes carregou a cruz, mexe comigo não. É os sirineus. Aí se levantou os alexandrinos também. Quem são os alexandrinos? Ó, só o nome de estudo. Alexandrino, ó. Tem que até meio que envergar o beiço. Alexandrino. São nomes de estudo. Ó, nessa igreja que eu fui pregar, que eu falei lá, tinha os alexandrinos. Os alexandrinos são aqueles que, quando tá pregando um irmão mais simplesinho, eles ficam assim, ó. Todo mundo tá dando glória a Deus, mas ele está batendo o pé no altar, olhando. Aí já dá uma cutucada. Quem que é esse irmãozinho aí? São aqueles que eles não gostam de dar glória a Deus. Quando eles pregam, ninguém dá glória a Deus. Aí vai alguém e prega e dá glória a Deus, eles ficam com raiva. É os alexandrinos, que se levantou contra Estevão. Eles não gostam de dar glória a Deus. Eles não gostam do Pentecoste. Eles só criticam. Eles também não fazem nada, mas só criticam quem faz. É os alexandrinos. E os da Cilícia e da Ásia são os piores de todos. Os da Cilícia e da Ásia é uma máfia. São os piores. É aqueles que perseguiam Paulo. Na onde Paulo ia, eles perseguiam. Quando Paulo foi preso, foi eles que foi lá e falou lá. Paulo entrou lá, fez o voto, raspou a cabeça. Tá até meio que disfarçado. Entrou lá na sinagoga, no templo. E de repente tá os da Cilícia e da Ásia e conseguiu reconhecer ele. Com a cabeça rapada, olhou e falou: ó, é aquele lá que estava pregando que só perturba e tal. É o Paulo. Prende ele. Foram lá e prenderam. É os da Cilícia e da Ásia. Aonde Paulo pregava, eles perseguiam Paulo. Paulo pregava uma mensagem. Depois que Paulo ia embora da sinagoga, eles desfaziam tudo. Trazia maior embaraço na sinagoga. São aqueles que, quando você prega uma mensagem, aí depois que termina a mensagem, eles dizem: ó, não é bem assim, né? O que ele falou não é bem desse jeito, né? Ele não soube interpretar direito o texto. É os da Cilícia e da Ásia. Você prega uma mensagem, eles: ah, mas isso não quer dizer muito bem. Tá fora da homilética, isso não tá fora da exegese, não teve a regra da hermenêutica. Não é bem assim, não. Não é bem assim. São aqueles que se levantou contra Estevão, disputava e apedrejou Estevão. Mas tem um segredo. Eles apedrejaram Estevão, mas nada disso impediu de Estevão ver o céu aberto. Eles apedrejou Estevão, mas Estevão viu o céu aberto. Porque esses que são da sinagoga sempre vai querer disputar com você. Ainda mais se você estiver voltado no deserto, cheio do Espírito Santo. Aí que eles vão querer embaraçar tudo, mas fique tranquilo. Deus ainda abre o céu ainda. Fique tranquilo, as pedras nunca vai vencer aquele que é o pão da vida. As pedras nunca vai vencer aquele que é o pão da vida. Era esses que perseguiam, eles conseguem ser pior do que o diabo. O diabo oferece a pedra, eles apedrejam. É aqueles mesmo que foi lá e queria apedrejar aquela mulher adúltera, ó. Apedreja aí ela. Foi lá e chegou para Jesus: ó, essa mulher aí foi pega em adultério, o que nós temos que fazer com ela? A lei de Moisés diz que tem que apedrejar. Aí Jesus já começou a escrever na areia, ó. Jesus começou a escrever na areia. Aí eles: aí, o que você diz, mestre? O que tu diz? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Foram lá e ó, jogaram a pedra devagarinho. E Jesus olhou para ela e diz: vai e não peque mais. É uma noite que Deus está dizendo: ei, eu e você era aquela mulher. Era para nós ser apedrejados, nós estava na mão de Satanás, mas de repente chegou os acusadores de Satanás, os demônios foram querer nos acusar diante de Deus, e de repente Deus foi lá e fez eles desarmar a pedra. Deus foi lá e começou a escrever uma nova história. Ei, hoje ele está desse jeito, mas eu escrevo uma nova história. Ele vai ser uma bênção. Hoje ela está desse jeito, mas eu escrevo uma nova história. Ela vai ser uma bênção. É uma noite que Deus está dizendo: ei, não importa a situação que você está, mas Deus está dizendo: ei, você está no meio do deserto, hoje Ele escreve uma nova história. Você vai sair dessa, você vai ser uma bênção. As promessas de Deus vai se cumprir na tua vida. Você vai chegar do outro lado, vai cantar o hino da vitória. Muitos vão olhar para você e vai dizer: ei, não é esse aquele que estava na prova, ei, não é esse aquela que estava doente, ei, não é esse aquele que só
ó, quem vence, ó, quem começa orando, não segue a tentação no deserto e sai cheio do Espírito e chega no meio de todo mundo e tem testemunho e palavra para contar. E mesmo se você for perseguido, Jesus foi perseguido, logo se apartou dali. Mas não tem como, aquele que venceu o deserto, na onde ele chegar, não vai ter como. Vai ser unção que transborda. Jesus pregou na sinagoga, só unção. Foi para Nazaré, só unção. Expulsaram ele de lá, mas vai dizer que ele desceu para Cafarnaum, na cidade da Galileia, e ensinava no sábado. Não parou, porque aquele que sabe que foi chamado por Deus, venceu a tentação no deserto, ele não para nunca mais, meu irmão. Vai dizer que todos admiravam da doutrina, porque a sua palavra tinha autoridade. Sabe por quê? Quem vence o deserto tem autoridade para falar. Na onde Jesus passava, ele curou ali um monte, curou ali pessoas e não parou por ali, saiu dali, chegou na casa da sogra de Pedro, começou a curar também ali, curou a sogra de Pedro, começou a curar um monte de pessoa, passou pregando todo aquele tempo e chegou lá na cruz, deu o brado e está hoje lá vitorioso. E Deus está dizendo nesta noite que é um tempo de nós resistir. Sabe por quê? Tem muitas pessoas que estão hoje nesta noite aqui, levante a sua mão, que é uma profecia para a tua vida. Ei, tem muitas pessoas que estão hoje aqui nesta noite